Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online, através do portal da TEDUC, dando continuidade aos nossos conteúdos programados. E hoje nós iremos começar a trabalhar o livro 6, certo? Visto que até a aula passada nós estávamos trabalhando o livro 5, tá? Então, na aula anterior, nós estudamos alguns conceitos básicos relacionados ao consumo e à conservação, tá? Então, nós vimos que, muitas vezes, o consumo excessivo, ele está ligado a uma não conservação, né? A uma não preservação dos meios naturais e do meio ambiente em si, tá? Então, nesse contexto da aula anterior, nós vimos o quê? Os minerais, certo? A importância dos minerais no nosso dia a dia. E nós vimos também os tipos de rochas, tá? Então, nós vimos que existem alguns tipos de rochas, que são três. O tipo de rocha magmática ou ígnea, tá? Onde é aquele que é formado pela petrificação, pelo resfriamento do magma, né? Dando origem às rochas magmáticas. Nós temos as rochas sedimentares, que é formada por partículas de outras rochas, inclusive a rocha magmática, né? Que geralmente essas partículas são movimentadas, né? Levadas pelo vento, pela água e, consequentemente, lá na frente irá produzir, né? Construir uma nova rocha. E essa rocha pode levar o nome de rocha sedimentar, né? Entre diversos nomes que existem de rochas sedimentares. E também nós temos as rochas metamórficas, que também é resultado da decomposição, né? Vamos dizer assim, das partículas das outras rochas, né? Então, nós iremos ter também rochas metamórficas, resultantes da formação de outras rochas, podendo ser magmáticas ou sedimentares, certo? Então, nós vimos que no nosso dia a dia, muitos dos produtos utilizados, né? Eles têm em sua composição diversos minerais e a gente nem sabe, tá? Mas eles são essenciais para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, né? Então, esses minerais, eles são retirados do meio natural de diversas formas, onde muitas delas, né, a maioria, geram um grande impacto para o meio ambiente ou para o meio natural em que ele está inserido, certo? Inclusive, eu trouxe para vocês algumas imagens de explorações de alguns minerais, né, da retirada dele, onde geralmente naquela área onde ele é explorado, retirado, existe um processo de desmatamento, né, da vegetação que está ali no solo. Por quê? Porque ele geralmente está encontrado no solo e é preciso retirar aquela vegetação para se chegar até eles. E, consequentemente, vai haver o quê? Um desmatamento. E muitas vezes também existe a poluição hídrica, né? As águas ali próximas geralmente são afetadas a partir dessa exploração desses minerais. Nós vimos também que nós temos três tipos de minerais, tá? Nós temos os minerais metálicos, os minerais não metálicos e aqueles como combustíveis fósseis. Os minerais metálicos, ele tem como característica transportar energia, tá? Como, por exemplo, o cobre. E nós temos os não metálicos que não têm essa capacidade de transportar. E os combustíveis fósseis, né, vamos dizer assim, são aqueles que são como base para a formação de muitos combustíveis que são utilizados no nosso dia a dia, como, por exemplo, a gasolina, né, que tem sua base o petróleo, que o petróleo é considerado um mineral desse grupo, desse último grupo, tá certo? Dos combustíveis fósseis. E, a partir disso, nós podemos ter uma diversidade de impactos ambientais a partir da exploração desses tipos de minerais e rochas, infelizmente, certo? Inclusive, nós temos aqui no Brasil diversos exemplos de desastres que aconteceram devido à exploração muito grande, né, exagerada de alguns minerais. Inclusive, existem algumas áreas hoje que não tem mais com tanta facilidade o encontro de alguns desses minerais, tá? Como, por exemplo, né, em Minas Gerais, onde nós encontrávamos lá anteriormente muitos minerais e hoje, para se encontrar alguns, é muito raro, certo? Então, existe o processo também de uma exploração muito exagerada, onde não tem como rever essa exploração toda, né? E sabemos que os recursos minerais, eles são não renováveis, tá? Então, quando eles são explorados,
quando seus dejetos são lançados no meio natural, são milhões e milhões de anos para fazer com que aquela poluição, né, aquele impacto, ele seja, vamos dizer assim, melhorado, né? Porque para ser resolvido não é possível, mas pode haver uma melhora, mas com milhões e milhões de anos. Então, muito tempo, né? E muito prejuízo, infelizmente, para o meio ambiente, para o nosso meio natural, certo? Então, vamos lá para o contexto, né, da aula de hoje. Então, a aula de geografia para o sexto ano A e o sexto ano B. E o conteúdo de hoje, tá? Que é o capítulo 11 do livro 6, que vocês podem acompanhar, tá? É muito interessante que vocês estejam com o livro para acompanharem. É sobre a atividade humana e o uso do solo, tá? Sabemos que hoje, na atualidade, os seres humanos vêm cada vez mais utilizando o solo para muitas atividades, principalmente a agropecuária, né? Então, é necessário que o solo esteja preparado para essa atividade econômica. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, vamos lá, pessoal. De início, eu trouxe aqui para vocês uma imagem representando as características da formação do solo, certo? Então, nós temos primeiramente a rocha, né? No outro processo, nós iremos ter os solos jovens, tá, gente? Então, vocês podem ver que já existe outra formação desse solo, né? E aqui na parte mais superficial, nós vemos já a presença de algumas vegetações. E o solo maduro, vamos dizer assim, mais desenvolvido, né? Existem diversos nutrientes, diversas características, e na camada mais superior, né, mais próximo a nós, nós iremos ter uma camada rica de humus, tá? Vamos dizer assim, de nutrientes, que é justamente no solo maduro. E aqui no fundo vocês estão vendo o nome rocha, que é a rocha-mãe, que é justamente o que tem mais características daquela primeira rocha que está na primeira fase da formação desse solo. Então, o solo desenvolve-se a partir dos diversos processos de degradação e transformação da rocha, que é a rocha-mãe, como eu disse a vocês. Os solos jovens apresentam menor profundidade, que são justamente esses dois aqui, tá? Eles não são tão profundos. E pouca variação, né? Se a gente comparar os solos jovens com o solo maduro, tem pouca, vamos dizer, variedade, né? Variação de composição, se a gente for comparar com o solo maduro, ó. E em solos mais antigos, há requisitos profundos da rocha-mãe, que é essa rocha aqui. E variação de camadas de transformação. Então, são várias camadas, né? Com várias transformações e com algumas características diferenciadas. A classificação dos solos, tá? Então, hoje a gente vai falar muito sobre os solos, a composição dele, no geral, e a importância dele também. O solo é a camada mais superficial da litosfera, a que mais sofre com as ações externas da atmosfera e da hidrosfera. Ao contrário do que se pode imaginar, o solo não corresponde somente a elementos como terra e areia, sendo composto também por uma variedade de formas de vida, como pequenos insetos e micro-organismos, tá? Então, o solo ele é muito mais do que a gente observa aqui na superfície, né? Em seu interior, nós iremos ter diversas formas de vida, né? Como insetos, micro-organismos, muita matéria orgânica, tá? Importante para o desenvolvimento da vegetação, né? Então, o solo é a camada mais superficial da litosfera. Lembrando que a gente estudou as camadas da superfície terrestre, né? Nós vimos a atmosfera, a litosfera, a biosfera, a hidrosfera. E a litosfera justamente é aquela parcela do solo, né? A forma do solo. Então, o solo é a parte mais superficial dessa camada da litosfera, tá certo? Podemos dizer que o solo existe desde que se formou a litosfera, ou seja, há cerca de 4,5 bilhões de anos, as rochas começaram a ser desgastadas pelos mais diversos elementos naturais. Ele resulta de um longo processo que envolve sedimentação, decomposição, compactação, transporte, alteração e etc. Tá? Então, o solo ele é muito importante, certo? Então, ele existe há muito tempo, não é isso? E ele é formado por rochas, tá? Rochas que foram desgastadas e foram
passando por todos esses processos aí descritos, né? E para se formar os solos, né? Os tipos de solos mais variados solos que nós encontramos na superfície terrestre. Existem suas áreas das ciências, tá? Existem áreas das ciências especializadas no estudo do solo, que é a pedologia, que investiga a origem e o desenvolvimento dos solos, definindo os processos de formação e os tipos deles. E a edafologia, que analisa os solos em relação ao seu aproveitamento para a produção agrícola, tá? Então, são esses dois ramos, são essas duas ciências que mais irão estudar o solo, a composição dele. Onde a pedologia, ela procura mais investigar qual a origem daquele tipo de solo. Já a edafologia, ela procura o quê? Estudar se aquele solo ele tem um aproveitamento para o cultivo de alguns vegetais, tá? De algumas atividades agrícolas. Tem essa diferenciação. Na geografia nós estudamos, tá? Mas não tão aprofundado como a pedologia e como a edafologia, certo? Nós vemos mais as questões básicas sobre o solo. A formação dos solos. A pedogênese, tá? Como já diz gênese, né? Geralmente quando a gente escuta gênese, sabe que é o início, tá? A origem. É um processo de formação do solo determinado pelo intemperismo, que é um conjunto de processos físicos, tá? Químicos e biológicos que ocasiona a desintegração e a decomposição das rochas. Ele está relacionado principalmente às condições climáticas, como temperatura e pluviosidade, tá certo? Então, o solo ele é formado a partir do intemperismo. O intemperismo é justamente aquele processo em que ele faz vamos dizer assim, uma quebra na rocha e existe a decomposição das mesmas. E, consequentemente, essa decomposição, essa transformação, né? Esse caminho que essa rocha caminha, né? Que existe, que ela faz, percorre, está relacionado ao processo de construção dos solos, tá? E depende muito da temperatura, da pluviosidade e das condições climáticas daqueles locais, tá? Então, são fatores que estão sempre relacionados nos contextos geográficos, se a gente for observar, certo? Como vimos, o solo se forma e se altera pelos processos de desintegração e fragmentação das rochas. Além disso, neles são incorporados elementos orgânicos, que se decompõem como raízes, folhas e animais. Esse material orgânico, resultante da decomposição de animais e de vegetação, é conhecido como humus, tá? Então, o material orgânico muito rico em nutrientes, nós chamamos de humus, tá? Que ele é composto pela decomposição de animais e de vegetais, tá certo? Então, como se fosse um adubo natural, muito importante no contexto, né, da vegetação, certo? Ele é muito importante mesmo nesse contexto aí. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, tá? Que para muitos vai parecer uma imagem meio diferente, né? Mas as minhocas, né, elas são muito importantes no contexto dos solos, tá? Porque ela é capaz de adaptar, é capaz de transportar muitos nutrientes que são necessários, né? Ela é como se fosse um filtro para aqueles solos, tá? É muito importante existir as minhocas, vamos dizer assim, nos solos. A erosão. O que é a erosão? A erosão corresponde ao processo que provocam a destruição do solo. Trata-se de um desgaste produzido por intemperismos. A chuva, o vento ou o gelo são fatores responsáveis pelo transporte das camadas do solo, certo? Então, a erosão é como se fosse uma quebra do solo, tá? Um processo de destruir as características daquele solo. E, geralmente, isso acontece a partir da chuva, a partir do vento, né? Nas áreas que tem gelo, a partir do gelo também. São muito responsáveis por esse transporte e por essa modificação que acontece nos solos. Esse desgaste se torna um problema quando atinge níveis de destruição capazes de alterar a configuração dos solos e relevo, certo?
Então, chega-se a um problema, né? Um impacto ambiental negativo, quando essa destruição ela passa por grandes níveis, né? O intemperismo, o que é? Corresponde ao conjunto de ações físicas, químicas e biológicas que provocam a decomposição e a degradação das rochas, transformando-as em pequenos fragmentos. Com o passar do tempo, os fragmentos ficam cada vez menores, tá? Então, o processo de quebra dessas rochas, tá? Dos minerais, vai se degradando, se decompondo e, consequentemente, com o passar do tempo, cada vez mais esses fragmentos vão ficando ainda menores e vão compondo esses solos que nós iremos estudar mais na frente, os tipos mais detalhados, tá? A ação contínua do intemperismo aumenta a espessura das camadas de solo. As rochas sofrem decomposição pela ação de fatores como vento, água, temperatura e os seres vivos. Esses fatores são chamados de agentes intempéricos. É justamente esses agentes que vão fazer parte do intemperismo, da quebra dessas rochas. Aí vamos para o primeiro intemperismo, primeira forma de intemperismo, o intemperismo físico, que é o processo que degrada as rochas pela ação e condições físicas, como a variação de temperatura, a variação de umidade, tá? O congelamento da água filtrada na rocha, a ação das raízes de vegetais, tá? E um exemplo desse tipo é a ação do vento, tá certo? Que causa o desgaste e a modelagem das rochas. Então, o intemperismo físico é uma condição física. Dentre eles, nós podemos ter a variação da temperatura, tá? A questão da umidade também vai influenciar muito nesse intemperismo. O congelamento ou não da água que foi filtrada pelaquela rocha. Então, tudo faz parte do intemperismo. O vento, como é utilizado aí como exemplo, que causa o desgaste e a modelagem de muitas dessas rochas. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de uma paisagem, tá? Uma rocha que ela foi transformada pelo intemperismo físico, tá certo? Então, o Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, apresenta grandes formações rochosas que, no caso, essa daí foram formadas a partir desse tipo de intemperismo. Aqui no Brasil, tá, gente? Olha só como é muito interessante essa rocha, como ela foi transformada, né? Como, em que ela resultou nessa formação aqui. O intemperismo químico, o segundo intemperismo que nós iremos ver hoje, altera principalmente as estruturas minerais e químicas das rochas. É um processo que decompõe as rochas, provocando até mesmo alteração em sua composição. A água é o principal agente desse tipo, tá? No anterior, a gente viu a questão do vento. O vento é mais relacionado ao intemperismo físico. Já a água ela está mais relacionada ao intemperismo químico, né? Ela decompõe as rochas, tá? Ela transforma essas rochas e provoca muitas vezes a alteração até na sua composição, na sua formação e na sua configuração. Eu trouxe aqui também outra imagem para vocês representando um pouco do que acontece com o intemperismo físico, químico, né? Então, a água aí, ela foi uma modeladora desse tipo de rocha, tá? Ela foi uma modeladora desse solo, né? A água acelera os processos de intemperismo químico. Ela vai transportando justamente essas partículas dessas rochas e transformando as paisagens. O intemperismo biológico é o processo que altera a composição da rocha por meio da presença de vegetais e de animais que retiram nutrientes e minerais da rocha. Essa alteração pode gerar sua decomposição, certo? Então, esse intemperismo ele já é feito a partir de quê? De micro-organismos, né? De animais que eles necessitam dos nutrientes existentes nessas rochas ou minerais. Então, eles retiram esses nutrientes e, consequentemente, também irá transformar aquela rocha a partir desse processo, tá?
falar aí que leva muitas vezes à decomposição dessa rocha, né? Vamos dizer assim, a quebra, a destruição dessa rocha. O perfil de solo corresponde à sucessão de camadas constituídas por meio dos processos de formação. Varia de acordo com a ação das intempéries, da quantidade de resíduos orgânicos e da variedade de minerais que compõem a rocha-mãe. Tá? Intempéries, vamos dizer que são os processos de quebra, né, de transformação. Então, vamos ver quais são os perfis de solo. Aqui eu trouxe a imagem para vocês, tá? Também tem no livro de vocês uma semelhante, onde mostra justamente as camadas do solo, tá? Naquela que nós estamos mais tendo contato, né, que estão mais próximos a nós temos a matéria orgânica solta, como restos de animais e plantas. Inclusive as fezes também são consideradas essas matérias orgânicas, tá, gente? As fezes dos animais, no geral, tá? Então, na outra camada, tá? Nós temos a matéria mineral misturada com humus, que é justamente essa matéria orgânica, tá? Que serve como nutriente para esse solo. Então, nessas duas camadas aqui, nós iremos ter o material orgânico, não é isso? Depois nós iremos ter os minerais de coloração clara. Vocês podem ver que é mais claro do que esse outro aqui, do que essa outra camada que nós encontramos aqui, tá? Então, são minerais de cores claras, zona de eluviação e lixiviação, tá? É o solo superior. Nós temos aqui a acumulação de argila da camada superior, que nós chamamos de subsolo. E nós temos o material em degradação da rocha-mãe. Vocês podem ver que são como se fossem várias pedrinhas, tá? É o material parental. E nós temos a rocha-mãe, tá? Que vocês lembram na primeira imagem, no processo de formação dos solos, que no início é só a rocha-mãe, tá? Então, ela aqui, no processo, quando já está formada as camadas do solo, quando o solo já está formado, né? Quando já é um solo maduro, ela fica aqui na última camada, onde materiais se depositam para se formar o solo. Então, existe toda essa diversidade, né, de cores, de nutrientes, de materiais nas camadas do nosso solo. Lembrando que a gente só vê mesmo, né, nós temos mais contato com a parte superficial. Essa parte aqui. A origem do solo. O solo, como vimos, deriva de uma série de fatores, como a rocha de origem, a presença de matéria orgânica, a umidade e o escoamento de água no local. Podemos caracterizá-los de 3 diferentes maneiras, tá? Então, nós vamos ver justamente a origem, a gênese dos tipos de solo. Ele pode derivar de diversos fatores, principalmente da rocha-mãe, que é a rocha de origem, como nós estávamos vendo. Então, nós temos os solos, né? Os solos de origem eluviais, que são formados principalmente pela decomposição da rocha-mãe, tá certo? Que é o material original. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês uma imagem do solo de terra roxa, onde sua origem está na decomposição do magma solidificado. Esse tipo de solo a gente vai encontrar aqui no Brasil muito na região centro-sul, tá certo, gente? Então, ele é resultado justamente da decomposição das rochas magmáticas, que é o magma solidificado, são as rochas magmáticas, tá? Nós temos os aluviais, que são formados principalmente por meio dos agentes de transporte, tá? A erosão, que são ventos, rios, geleiras e chuvas. O solo do Pantanal, onde a ação das chuvas e das cheias transporta os fragmentos da rocha, tá? Então, o solo do Pantanal, ele tem como característica na sua formação ser aluvial, certo? Ele foi transformado, ele foi originado a partir de agentes como o vento, como o rio, como geleiras. No caso aqui no Pantanal, não as geleiras, tá? Mas as chuvas também, elas servem como para a formação desse tipo de solo do Pantanal. Nós temos os orgânicos. Na sua formação é marcada pela intensa decomposição de matérias vivas,
são solos ricos para a agricultura, mas a sua composição depende da reposição constante da matéria orgânica, tá? Então, como já diz a palavra, né, a sua origem, orgânico é justamente a partir da decomposição de matérias vivas, como vegetais e também de animais, tá certo? Então, nesse local onde tem esse tipo de solo, é muito provável, né? E a questão da agricultura ela é muito desenvolvida, porque vai ter um solo rico em nutrientes, tá certo? As cores do solo também têm algumas características que são reveladas. A coloração do solo é diretamente relacionada à composição da rocha de origem e aos processos de intemperismo pelo qual o solo passou. Aí vamos para a primeira coloração aí, os solos avermelhados, tá? Aqueles que têm as cores nos tons mais vermelhos. Eles indicam a presença de ferro na composição da rocha de origem. São exemplos daqueles derivados do basalto, tá? Então, quando vocês verem um solo muito vermelho, quer dizer, geralmente, que a sua composição tem muito ferro. Olhem só, eu trouxe aqui uma imagem para vocês para representar esse solo. Olhem só como é a cor dele, né? É avermelhada em alguns tons diferenciados, mas sempre puxando para o vermelho. Então, a presença de diferentes tonalidades de solo que indicam diferentes composições de minerais. Então, há uma diversidade de minerais nesse solo aqui. Nós temos os solos escuros, que tendem a apresentar maior concentração de matéria orgânica. São de origem geral bastante propício para a agricultura, tá certo? Então, esses solos mais escuros, né? Eles têm como característica ser muito bons para o plantio de muitos vegetais, porque tem muita matéria orgânica. Nós temos os solos claros, que geralmente é arenoso e resultam na decomposição de rochas calcárias. Os solos claros apresentam pouco matéria orgânica. Inclusive, vão ser solos que não vão ser tão, vamos dizer, bons, né? A agricultura não vai se desenvolver tão bem se comparado com os solos escuros, né? Existe pouca matéria orgânica nesse tipo de solo. O uso e degradação do solo. O solo é fundamental para a nossa sobrevivência, uma vez que dependemos dele para produzir os alimentos e garantir a existência de toda a humanidade. Proteger o solo é proteger nosso futuro. No entanto, as atividades humanas têm promovido a degradação do solo, o que gera efeitos preocupantes, tá, gente? Então, hoje nós precisamos, como muitos ramos do meio natural, né? Muitos aspectos, muitos fatores, nós precisamos cuidar, proteger, conservar, tá? E o solo também, porque ele é muito importante, né? A partir dele nós, por exemplo, temos os nossos alimentos, né? Se eu não tenho um solo bom, um solo com muita matéria orgânica, nós não iremos ter, por exemplo, muitos alimentos produzidos, né? Que é essencial para a existência de nós, seres humanos. O solo também está ligado a questões hídricas, né? Muitas nascentes. Se existe uma poluição do solo, consequentemente, essas nascentes das águas potáveis, elas irão ser prejudicadas também e, consequentemente, irá existir um processo de, vamos dizer, escassez da água, né? A falta da água também está relacionada à questão do solo, né? O uso indevido do solo, tá? A irrigação excessiva também é um problema. A irrigação auxilia a produção agrícola. No entanto, o excesso ou durante longo tempo produz alteração do solo, o que se deve ao intemperismo químico provocado pela água, tá? Então, muitas pessoas, né, grandes pessoas relacionadas a agronegócios que têm grandes propriedades, eles praticam muito a irrigação excessiva, né? Achando que isso fará com que a sua produção aumente.
mas na realidade ele está prejudicando o solo, porque tudo que é demais não é bom, tá? Então, isso não será diferente no contexto, por exemplo, no contexto do solo também, né? Muita água, infelizmente, não será tão legal assim como muitas dessas pessoas que são grandes proprietários acham que estão fazendo o bem, né? Mas é justamente o contrário. O esgotamento do solo. O uso contínuo do solo para a produção agrícola, sem a devida manutenção e reposição de nutrientes, provoca a retirada da matéria orgânica, aumentando a concentração de minerais ferrosos e reduzindo a capacidade produtiva do solo, tá? Então, pode chegar um momento que o solo se esgotou, ele não vai servir mais para a produção de vegetagem, para a produção agrícola, tá? De tanta falta de nutrientes, de tanto uso dele, o uso contínuo, sem descanso, sem uma preparação daquele solo, sem um auxílio orgânico para aquele solo, infelizmente vai chegar um momento que ele não vai servir mais, né? Ou a sua produção vai ser muito diminuída, prejudicada. As queimadas e os desmatamentos também é uma forma de, infelizmente, alterar esses solos, tá? Onde as queimadas retiram a cobertura vegetal, que protege o solo, deixando-o suscetível à lavagem de nutrientes provocados pela chuva. O desmatamento também facilita a ação da água sobre o solo. Então, se eu retiro, se eu queimo, se eu retiro aquela vegetação, consequentemente o solo vai ficar mais exposto. Exposto a quê, professora? A questão da água, por exemplo, né? Proveniente da precipitação, das chuvas. Isso fará com que ela escoe mais rápido sobre esse solo e, consequentemente, os nutrientes eles vão ser mais transportados a partir dessa água e pode se formar um solo pobre nessas regiões. A redução da capacidade produtiva do solo. O solo se torna menos espesso, tá? Espesso, vamos dizer, a camada, né? Ela fica mais fina, mais raso e com menos nutrientes. Então, vou estar mais fina, com menos nutrientes e mais raso, tá? Por essa razão, os cultivos crescem menos e apresentam menor produtividade. Então, vamos ter também consequência aí nas questões agrícolas, né? Então, tem que ter o uso consciente do solo para não ser prejudicado todo esse contexto. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens representando justamente esses processos que foram falados anteriormente. A primeira imagem à esquerda, vocês podem observar que existe uma grande quantidade de água. Então, foi uma irrigação excessiva, né? Foi um lançamento de água acima do que era necessário. Na segunda imagem, nós já vemos um solo pobre, né? Neste local aí, infelizmente, os vegetais já não vão se desenvolver tão bem assim, tá certo? Devido à falta desses nutrientes e das matérias orgânicas. Aqui nesse outro slide, eu trouxe para vocês na primeira imagem à esquerda o processo de queimada e de desmatamento. Geralmente, esses dois processos estão reunidos, tá? Então, consequentemente, vai trazer um grande prejudicial para o solo e para a vegetação que existe nessas áreas, tá? E a segunda imagem é justamente o processo que esgotamento do solo, né? Chega um momento em que o solo ele não vai mais produzir, não vai ser possível mais o cultivo de vegetais nele, infelizmente, devido a essa má utilização que foi feita sobre ele. Então, pessoal, nós vimos hoje qual a importância, como é importante o solo, né? No contexto da vida humana, né? No contexto do natural, como é importante, certo? A formação dele, o que as cores revelam sobre ele, entre outros aspectos relacionados a esse contexto, certo? Então, nossa videoaula está terminando por aqui, certo? Mas eu aguardo vocês para o nosso segundo momento, que também é muito importante, a partir do aplicativo Zoom, onde nós iremos responder juntos as atividades e nós iremos também tentar resolver as dúvidas, né? Nós iremos conseguir algumas dúvidas pertinentes a esse conteúdo, certo? Então, aguardo todos vocês.